também pelas famílias. A gente, como a Paty falou, foi a falência. Como a Paty falou, a nossa família tem sido atacada pelo mundo. E atacada até com doenças. Eu queria que a gente tivesse um minutinho de oração. Eu não sei todos os pedidos que estão no coração de vocês, pela família. Às vezes o que chega até nós lá pelo grupo, a gente está orando. Então que a gente esteja orando pelos que estão enfermos, pelos que já melhoraram. E se você tem algum pedido de alguma pessoa que precisa dessa oração, que você abaixe sua cabeça, que você esteja orando por essa pessoa, que você esteja orando para a recuperação, ou para que continue se recuperando, porque isso é muito importante. A igreja reunida causa um clamor a Deus. Não que a sua oração sozinha não faça diferença, mas como igreja nós temos que estar orando. E toda hora, todo minuto, a Bíblia fala que nós não podemos parar de orar. E parar de orar não quer dizer que você tem que orar o dia inteiro, sentar, ajoelhar e orar. Não. Orar é você conversar com Deus. É você estar no teu trabalho, você pode estar conversando com Deus. Senhor, me dá luz. Você no seu estudo, você pode estar falando com Deus. Você deve falar com Deus. Então nós, como igreja, se nós temos alguma preocupação, a gente tem que orar. E não deixe para orar só de noite. Ore o dia inteiro, sem cessar. Pergunte a Deus o que Ele quer, como o porquê, às vezes, da prova. Peça para se fortalecer na prova. Peça para ter força. Ou uma pessoa enferma, que você ajude aquela pessoa enferma a ter a cura. Então, temos pessoas aqui da igreja que estão enfermas. A Lorena, a Priscila, a tia Rosa, que sofre tanto com aquela perna, o tio Dito, a mãe da Agnes, e a nossa própria igreja, a Ana, ela passa por dores, Dona Leonilda também passa por dores, a Solange também está um pouquinho ruim, né, Solange? Então, eu não sei mais quem precisa, mas vocês sabem. Então eu vou dar um minutinho para vocês orarem e a gente ora junto. Nós te glorificamos, Pai. Glorificamos por ser Deus que nos cuida. Mas nesse momento, Pai, eu queria pedir sobre os nossos enfermos da nossa igreja, Pai. Às vezes eu não sei quais são todos os enfermos, Pai, mas o Senhor sabe, Pai. E o nosso clamor chega a Ti, Pai. Um clamor de cura, Senhor. Um clamor onde as dores podem ser curadas, onde as lutas possam ser vencidas, Senhor. A gente não sabe, Pai, o porquê, mas a gente confia em Ti, Pai. A gente confia e entrega as nossas vidas, as nossas lutas aos Seus pés, Pai. Nos fortifica, Pai, nos dá força para lutar. E que acima de tudo, Senhor, a gente sinta a Sua presença amorosa em nossas vidas. E as pessoas que estão enfermas, que estão doentes, Pai, que sintam o Seu toque, Pai. Que sintam que o Senhor está no controle, que sintam que o Senhor está sobre todas as coisas, inclusive sobre aquela doença. Prepara, Senhor, e nós precisamos de Ti, precisamos estar orando por essas famílias, por essas pessoas. Às vezes a gente ora só aqui, Senhor, mas manda o Seu Santo Espírito nos lembrar, Pai, de todas as pessoas que precisam de oração, Pai. Todas as pessoas que necessitam do Seu toque. Protege também, Senhor, protege a nossa família dos dardos do inimigo, Senhor. Protege para que a gente não caia em tentação, para que a gente não faça nada que venha desagradar a Ti, Pai. Nossa família tem sido atacada por tantas coisas, Pai. E a nossa força só pode vir de Ti. Às vezes essas coisas nos afetam também a doenças, porque a gente pode entrar em depressão por certas coisas, Senhor. Pode entrar com essas lutas, podem nos ferir, Pai. Nos levar a fazer coisas que às vezes a gente não deve. Levar a gente a fazer coisas que agridem a Ti, Pai. Pai, agora eu quero pedir que o Senhor nos dê um bom culto, Pai.
Que a sua palavra entre em nossos corações e faça uma diferença no nosso dia a dia. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Ana, por favor. Vocês sabem como eu gosto disso, né? Nós vamos continuar ainda. Hoje o nosso tema, que é buscar ter um coração igual ao de Jesus. Você já pensou seriamente como seria o teu coração se fosse igual ao de Jesus? O que não teria na tua vida? Muita coisa, né? Pensamentos, atitudes, ações, palavras, expressões no rosto, às vezes falam muito mais do que palavras. Geralmente as pessoas, quando olham para mim, a minha reação aparece tão clara no meu rosto que eu não preciso nem falar. E essa expressão nem sempre é tão positiva assim. Eu me lembro uma vez, não sei onde nós estávamos numa igreja na frente, chamaram um grupo de pessoas na frente, eu não lembro mais qual era o assunto, o que foi, mas eu não gostei. Faz muitos anos. Tudo bem, eu fiquei quieta, não disse nada, desci. Depois o pessoal, tinha algumas pessoas da igreja, era da época do Pinheirinho ainda, aí disseram, puxa, e tinha que fazer aquela cara de desaprovação lá em cima. Eu disse, nossa, foi tão visível assim. Não é tão positivo essas expressões. E às vezes a gente acha que são só palavras. E eu fico pensando, com certeza Jesus não faria muita coisa do que eu faço. Então comece uma vez a se perguntar, Jesus faria isso? Ele ocuparia a mente com isso? Ele falaria? E às vezes não são nem as palavras, mas é o tom de voz. Ele demonstraria assim tão claro quando você gosta ou não gosta de alguma coisa, as atitudes, as ações, principalmente em casa. Primeira vez que eu ouvi, a menina ainda, quando me disseram, olha, em casa você é
o que você realmente é. Porque aqui está todo mundo bonitinho, sentadinho, bem arrumado, vem programado, vem preparado, né? E dificilmente acontece algo desagradável. Mas em casa, no dia a dia, como é difícil se controlar sempre, né? Qualquer coisa que você não goste, você expressa imediatamente. Ou você retém aquilo e aquilo causa em você uma amargura ou uma raiva, alguma coisa. E nós vimos semana passada, não, mês passado, quanto ao falar, algumas formas, algumas coisas que não devemos falar, né? E hoje eu quero ler alguns textos. Eu vou pedir que a Adriane leia para mim, por favor. Efésios 4. Efésios 4, 30, 31, 5, 1 e 2 e 8 e 9. Efésios 4, 30 e 31 são os últimos 2 versículos e os primeiros 2 do capítulo 5. E daí do 5, o 8 e o 9. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua prioridade. Livre-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. 5, 1 e 2. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-nos em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de amor agradável a Deus. 8 e 9. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Isso. Então aqui fala que em vez de falarmos coisas negativas, ásperas, calúnias, etc. e tal, no último encontro, no último café da manhã a gente falou, nós devemos falar o que é justo, a verdade, né? No último tempo, eu não sei se vocês têm observado, tanto o pastor Nelson como aqui, a gente tem incentivado muito ou falado muito contra a mentira e falar a verdade. Isso é muito importante. E falar em amor, com justiça, né? Com bondade. Não é lançar a verdade na cara. Isso machuca, é um tapa. Né? Mas falar sim a verdade.
esse negócio de, eu não vou falar a verdade porque vai machucar, vai causar problemas. Não, se você buscar de Deus a direção e falar com amor, com bondade, justamente com justiça, você vai acertar sim, porque a verdade sempre vai prevalecer. Um dia mais ou um dia menos, a mentira vai vir à tona e vai machucar muito. Então, vamos pensar nisso, mas eu quero tirar 3 pontos desses textos, onde diz o que nós devemos ou não fazer para alcançar essa meta. Não sei se você fez essa meta de ter um coração igual ao de Jesus. Mas se não fez, faz. Busque, fale para Ele todo dia: Deus, eu continuo a querer isso. E Ele vai te ajudar. Primeiro ponto que eu quero tirar, que está no 4:30, o primeiro versículo que foi lido. Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados. Como nós entristecemos o Espírito? Quando pecamos. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, é Deus através do seu Espírito habitando em nós. Não entristecer, e cada vez que nós pecamos, cada vez que nós falamos, que nós pensamos, que nós agimos contra aquilo que agrada a Deus, o Espírito Santo se entristece. Você já pensou seriamente sobre isso, que Deus se entristece com você quando você faz aquilo que não agrada a Ele? E quando nós unimos o texto de 1 Tessalonicenses 5:19, se não me engano, onde diz: não apagueis o Espírito Santo. É um passo além. Ao pecarmos, nós entristecemos Ele. Quando buscamos o perdão, buscamos acertar o relacionamento com Deus. Quando recebemos o perdão, tudo é restaurado. Agora, quando ficamos conscientemente, vivemos em pecado, continuamos pensando, falando, agindo, em ações, em atitudes e em comportamento, seja lá o que for. Quando isso se torna comum, sem buscarmos o perdão de Deus, com o tempo ele vai sumindo. Pense uma vez numa casa. Você mora na tua casa e de repente alguém se instala na tua casa e vai ocupando sempre mais espaço.
empurrando você cada vez mais para o cantinho. E vai, uma hora não tem mais cantinho e você tem que sair pela porta ou pela janela, ou sei lá. Claro, isso é só um exemplo. Mas eu creio que é assim que acontece quando nós vivemos conscientemente em pecado e não aceitamos, não confessamos, não reconhecemos diante de Deus e buscamos o perdão. O pecado toma conta. As nossas atitudes que desagradam a Deus tomam conta do nosso ser e não sobra mais espaço para Deus agir em nossa vida. Isso é através daquilo que nós fazemos que desagrada a Deus. E nós estamos buscando, sim, um coração igual ao de Jesus, que é ter o Espírito Santo com todo o espaço em nossa vida, dar a Ele toda a liberdade de ação, de tirar o que não deve e de agir em nossas vidas, que é o senhorio de Cristo. Segundo ponto aqui, está um pouco adiante, no versículo 1 do capítulo 5 de Efésios, diz: sejam imitadores de Deus. Já chegamos mais perto, né? Fazer o que Deus faz, não exatamente o que Ele faz, jamais vamos fazer, mas no sentido de buscar viver da forma que agrade a Ele, imitar a vida de Jesus. O que Jesus faria no meu lugar agora? Comece a se perguntar. Às vezes os nossos pensamentos, eles fogem do controle. Traz eles de volta. Né? E diga: Jesus, está aqui. O que o senhor pensaria nessa situação? O que o senhor falaria, faria nessa situação? Existe um livro muito antigo, não sei se alguém já leu, o que Jesus faria nos seus passos. Nos seus passos, que faria Jesus? Isso, nos seus passos. O que Jesus faria quando está tudo bagunçado na tua vida, quando está tudo fora do controle? E nós sabemos o que é isso. A nossa vida não é sempre tão tranquila como aqui eu olho para vocês todos sentadinhos, quietinhos, tranquilos. Não sei se tão tranquilos, não posso olhar dentro de vocês, mas ser imitador de Jesus não é exatamente isso que nós queremos? Ter um coração igual ao de Jesus. E aqui Paulo diz aos Efésios: façam isso. Se tem algo que nós podemos e devemos, ou alguém que nós podemos e devemos imitar, é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Imitar. Ser igual, não mecanicamente, de coração, porque queremos agradá-lo, fazer aquilo que traz alegria
ao coração de Jesus. E o terceiro é nos versículos 8 e 9 do capítulo 5, onde diz: andai como filhos da luz. Antes vocês eram da escuridão. Sem Jesus nós estamos vivendo na escuridão do pecado. Aquele que controla nossas vidas. A Bíblia fala em vários versículos: Deus é luz. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Vivam como filhos da luz. Deus é luz, como filhos de Deus. Onde tudo é claro, onde eu não preciso esconder nada. Quando nós vivemos em pecado, nós queremos esconder as nossas trevas. Não confiamos nos outros. Mas quando nós andamos na luz, tudo às claras, eu não tenho o que esconder. Quando eu peco, eu confesso e perdoado está. Então nós não precisamos andar arcados sobre o peso do pecado, porque nós podemos deixá-lo aos pés da cruz e buscar a luz de Deus que nos guia, que nos mostra, e nós podemos andar nesse caminho de luz. Se nós somos filhos de Deus, somos filhos da luz. Portanto, diz aqui: andem, caminhem, vivam, comportem-se como filhos da luz. Isso vale para cada um de nós. Vale para mim e vale para você. Não pense que eu falo daqui para lá, né? Que eu faço assim. Não, eu me incluo nisso, porque eu necessito tanto dessas verdades quanto cada um de vocês. Todos nós temos dias de luta, onde parece que tudo que você faz está errado. Não é assim? Eu sempre me lembro, uma vez, o pastor Vitor, que alguns conhecem tão bem, ele sempre foi meu conselheiro. E eu me lembro que quando eu tomei mesmo, eu já era membro de igreja batizada, quando eu tomei mesmo a decisão de agora eu vou levar a sério o senhorio de Jesus. Eu acho que eu já comentei aqui. Parecia que tudo estava errado. Eu só fazia coisa errada. Aquilo parecia assim que aflorava, os pecados afloravam diante de mim. E eu, desesperada, liguei para ele e digo: Vitor, o que está com ele? Eu chamo ele pelo nome porque a esposa dele é minha prima, então a gente tem um relacionamento familiar. O que está acontecendo? Agora eu fiz o propósito de caminhar seriamente com Deus. Está tudo errado. E ele, quem conhece ele sabe, né? Ele disse: ai, que bom!
fiquei muito brava. Eu disse, eu estou aqui desesperada. Eu estava realmente muito aflita por causa daquilo. E você diz que isso é bom? Claro, ele disse, agora teus pecados estão vindo tudo à tona. Agora você fez o propósito, agora Deus está te mostrando o que precisa ser acertado na tua vida. Incrível, né? Aí eu comecei a pensar nisso, aí começando passo a passo a confessar, a entregar, né? E foi melhorando. Mas às vezes é assim, às vezes agora ainda a vida da gente vira um caos num dia. O que Jesus faria nessa hora? Quem me conhece sabe que eu falo antes de pensar, né? Já causei muito dano com isso. Então eu procuro perguntar primeiro, Deus, o que o Senhor falaria? O que o Senhor faria? E muitas vezes Ele me faz eu ficar quieta, calada. Para mim isso é muito difícil. Mas se eu quero obedecer, eu devo ficar calada. Quem sabe você tem outro ponto fraco. Mas busque saber. Não entristeça o Espírito. Imite a Jesus. Busque fazer aquilo que Jesus faria, ter as atitudes que ele teria. Pergunte para ele. Ele vai te responder com toda alegria. E ande como filho da luz, filho daquele a quem você se entregou, que é a luz que ilumina o teu caminho e vai te mostrar saída sempre. E nós vamos, assim, ter a possibilidade. Ele vai nos dar a possibilidade de andar como Ele andou e vai nos dar com todo prazer um coração igual ao dele. Amém? Amém. E eu queria, antes da ceia, cantar mais uma vez aquele primeiro cântico que nós cantamos hoje, que eu pedi para cantar agora. Mais uma vez, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Isso é uma oração. Se você talvez não saiba o cântico, fale isso a Ele. Preste atenção nas palavras e faça desse cântico uma oração. Depois nós vamos passar para a ceia. Espírito Santo.
para cada um aqui presente. Que tu possas estar agindo em nossas vidas. Tu possas estar enchendo o nosso coração com a tua vontade, até que ele chegue a ser igual ao teu, Senhor. Deus, haja em nossas vidas pela tua misericórdia, pela tua graça, e dá-nos um desejo sincero de ser e de andar nos teus caminhos, teu agrado como filhos da luz. Abençoa-nos agora, Senhor, devemos, para celebrar a ceia, que a tua presença se faça real em nosso meio, que os nossos corações sejam limpos, purificados pelo teu sangue, para que sejamos dignos de chegar a celebrar este momento que é tão importante, onde lembramos do teu sacrifício na cruz por cada um de nós. Nós te agradecemos e pedimos a Deus, faz-te presente em nosso meio. Amém. Amém. Nós vamos passar a ceia. Eu quero pedir, se posso pedir de novo para você, Adriana, você lê para mim Apocalipse 1, do 4 ao 8. Apocalipse 1, do 4 ao 8. Pode ler, por favor. Eu, João, escrevo às 7 igrejas da província da Ásia. Graça e paz vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo. Ele é o testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdote para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Amém. Eu sou aquele que era, que é e que virá. Esse nós estamos esperando. Ele é aquele único, verdadeiro Deus, digno de toda honra, de toda glória. E é a Ele que nós queremos celebrar, lembrando do sacrifício que Ele fez por nós. Lembrando, esse é o momento onde nós relembramos, para nunca esquecermos do grande amor que fez com que Ele fosse a cruz, que fez com que Ele fosse obediente até a morte, e morte de cruz. Eu ouvi um vídeo ontem, eu não vi todo ele, um trecho só onde um pastor médico explica
mas como médico, o que realmente aconteceu nesse momento de crucificação, o quanto ou como era todo esse processo de crucificação. E dizem que, e a história também diz, que a crucificação e essa forma de morrer ou de sentenciar alguém à morte dessa forma era a mais cruel que existia na época. Os flagelos, né, as chicoteadas que eram ganchos na ponta de cordinhas onde chicoteavam e rasgava a pele. A própria crucificação, é só você deixar a tua mente passear um pouquinho que você vai ver, era a mais cruel. Eu não quero que nós aqui agora lamentemos ou que nós fiquemos, ai, coitadinho. Foi horrível? Foi. Isso é inquestionável. Mas, por ele ter passado isso, eu e você temos vida e vida eterna. Ele alcançou vitória. Na hora que na cruz ele clamou, está consumado. Nós poderíamos traduzir essas duas palavras por uma e dizer vitória. A vitória foi alcançada. A vitória para mim e para você, para que nós tivéssemos vida. E um dia, aqui nesse texto, diz duas vezes o que era, que é e que há de vir. E ele virá, pode ter absoluta certeza. E essa é a nossa esperança. E é por isso que nós continuamos firmes, crendo naquele que tudo pode, que tudo faz, que tudo sabe, que nos sustenta em suas mãos. E este é o motivo que nós podemos celebrar esse momento, relembrando do sacrifício, sim, mas nunca, jamais esquecendo daquilo que ele alcançou. Se nós estamos aqui, é porque ele é Deus, sempre será, e é um Deus de vitória. E nós vamos celebrar com alegria, louvando e agradecendo a Deus pelo grande amor que Ele nos deu, conquistou e derrama sobre nós cada dia. Amém? Amém. Amém. Maurício, por favor, você pode vir aqui à frente. Em 1 Coríntios 11, no final daquele texto, entre o texto que Paulo fala à igreja de Coríntios, da ceia, ele diz: eu recebi do Senhor
que eu passo para vocês. E é o que nós sempre relembramos aqui, que cada vez que nós comemos o pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. E nós sabemos que cada dia que nós vivemos aqui é um dia mais perto da vinda dele. Não sabemos quando, mas sabemos que ele virá. Amém? Amém. Eu vou pedir que ele tome a ceia, por favor, se alguém. Que Deus possa estar nos abençoando. Nós vamos orar pelo pão, pelo cálice e vamos participar da ceia. Querido Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, Senhor, estar aqui entoando louvores ao teu nome, Pai, aprendendo cada vez mais da tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa liberdade, Senhor, de te servir e honrar o teu nome, Senhor, através da nossa vida. Que o Espírito Santo, Pai, seja controlando, a Deus, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso sentir, Pai. Como cantamos, Senhor, na música. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa oportunidade de pedir perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor morreste naquela cruz, ó Pai, para nos perdoar. E o corpo esmagado, ó Pai, naquela cruz nos faz lembrar que podemos estar esperando, Senhor, a tua volta. Obrigado, Senhor, porque essa certeza, Pai, que tu virás nos buscar um dia, Pai, faz com que nós tenhamos, Senhor, esperança e estar te buscando cada vez mais, Deus. Que essa esperança, Senhor, nunca saia do nosso coração, Pai, que teu Espírito, Senhor, esteja pairando, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco e pelo teu perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Nosso Deus, também quero te louvar, Senhor, nesse culto, desde a comunhão, Deus, através do alimento, supre a necessidade do nosso corpo, Deus, como através do louvor, da sua palavra, Senhor, supre a nosso corpo, nossa mente, nosso coração. A Deus, vem nos falar Teu Santo Espírito, Deus, Ele nos dirige, Ele nos dá todo entendimento, Pai. Por isso, Pai, nós estamos aqui para celebrar essa ceia. E juntos, ó Pai, nós compartilhar na comunhão do cálice. Esse cálice, ó Deus, que representa, Senhor Jesus, o Teu sangue derramado naquela cruz, na luz do paixão da humanidade. Por isso, Deus, nosso coração se alegra. Tu não ficaste naquela cruz, mas tu ressuscitaste, ó Deus, e por isso nos dá a vitória que tu teve naquela cruz. Por isso, ó Pai, nós queremos te agradecer, porque nós somos gratos pelo que tu és, pelo que tu sempre foi, agradecer, ó Pai, na nossa vida e no nosso coração. Me ajuda, Deus, através do teu Santo Espírito, que sempre nós possamos estar gratos a ti, te louvando, te exaltando e dando tudo a Deus da glória a ti. Isso é em nome de Jesus. Amém. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor, como é doce a comunhão dos remidos em amor, comunhão contigo, sim, na igreja, ó Senhor, expressão da tua graça e teu amor. Como é doce a comunhão dos
esses dois elementos simbolizam. E nós pensando nisso, nós podemos agradecer, glorificar ao nosso Deus, mesmo quando escolher. Toda honra, Senhor, toda glória, toda majestade é devido a Ti. Só Tu és digno do nosso amor, do nosso louvor e da nossa gratidão. E é isso que nós queremos expressar do fundo do nosso coração. Que Tu sejas honrado através do nosso viver, através do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir, do nosso sentir. Que Tu, Senhor, que a Tua honra e a Tua glória sejam proclamadas através das nossas vidas. Senhor, abençoa-nos no restante desse domingo, dá-nos um descanso necessário e cerca-nos, Senhor, com o Teu cuidado, nos dirigindo, nos conduzindo, Senhor, com toda a segurança nessa semana dentro. Vá conosco, onde quer que nós estejamos. E que a nossa semana seja vivida em gratidão a Ti por aquilo que Tu fizeste por nós. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus.